Boa noite a todos, a paz do Senhor para todos. E hoje, o vídeo de hoje, meus queridos irmãos, queima no meu coração, na minha mente, a palavra do Senhor, que aprendi a amar muito desde adolescente, fazer feito o jovem rico, né? É o jovem rico, desde a minha adolescência, tem que guardar os mandamentos, cuidado. Mas queima, irmãos, a palavra do Senhor no meu coração. O que tem me sustentado na presença de Deus, ou o que nos sustentado na presença de Deus, é a palavra, é a Bíblia Sagrada, é as Escrituras, né? E eu queria comentar um pouco sobre o conhecimento da teologia sistemática, né? Uma matéria, né? São várias matérias, ou um módulo, né, melhor assim dizer, dentro da ciência teológica, que existem várias matérias nessa teologia sistemática. E é de suma importância para todos os crentes, mas principalmente concernente e pertinente para obreiros da casa do Senhor. Assim como faço parte também do ministério, sirvo como diácono, pela graça de Deus, muito agradecido, né, e satisfeito. E a gente vem trabalhando com a palavra, né, em escola dominical, sempre fiz parte de escola dominical. Estou um pouco ausente devido a algumas situações adversas, né, horário de trabalho, cansaço, enfim, mas foi a minha formação, a escola dominical. Aconselho a todos que participem da escola dominical, sempre é aos domingos, pela manhã ou à noite, em alguns casos. É o seminário do crente, do obreiro. O obreiro ele não pode deixar de participar da escola dominical, nem o membro congregado, porque é ali onde existe a formação, né? A formação teológica do crente, de graça, você não paga nada, enfim, é uma revista, né? Um preço muito acessível. E é de suma importância, é muito importante você conhecer a ciência, a teologia, né? E eu gosto muito e tenho esse desejo eu quero compartilhar. Eu sei o que tem muitos vídeos, muitas pessoas capacitadas, mas cada um no seu contexto, né? E aqui estou eu para gravar mais um vídeo sobre a palavra de Deus. A teologia sistemática, ela é importante para o conhecimento do obreiro, que ela vai tratar da teologia, como o próprio nome é autoexplicativo, teologia sistemática, ou seja, ela segue um sistema, né? E é importante por quê, né? Por que é importante? O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele tem uma fala, tem uma escrita dele, palavra dele, no livro chamado Manual da Escola Dominical. E era importante todos os obreiros ter, né, esse material. O nome do livro é o Manual da Escola Dominical. Ele diz: aquela pessoa que sente o fastio da palavra de Deus, ela está doente. Ele tem essa fala lá, né? Você sente fastio. Fastio é o quê? É que você não sente vontade de ler a Bíblia, né? Você, às vezes, faz tantas coisas durante o dia, mas não tem vontade de ler a Bíblia. E ele diz na sua escrita, pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos aqui do Brasil, né? Ele já se foi, está com o Senhor e deixou um legado muito grande. E ele diz: aquele crente ou aquele obreiro que ele não tem vontade de ler a Bíblia, ou mais precisamente o crente, ele só vai para a igreja com a Bíblia e chega lá quando o pastor, ou o líder, ou o ministro
abre a Bíblia, ele abre também, lê e depois fecha e só torna a abrir ou a usar a Bíblia, né? Ou no outro domingo, enfim, quando for à igreja, mas não tem o hábito de ler a Bíblia, né? E a Bíblia, por inteira, ela diz que é para você ler, examinar, se deleitar nas Escrituras, guardar a palavra no coração, que foi assim que o Cristo, o Verbo encarnado, o Logos, ele venceu aqui neste mundo. O Cristo venceu através do conhecimento, né, das Escrituras, quando ele foi tentado, né, do conhecimento de todos, que quando ele foi tentado, ele usou o quê? A palavra. Né? Assim como o adversário usou também e de uma maneira distorcida, né, de uma maneira confusa, e Cristo usou, né, passagem, né, das Escrituras relacionada ao Antigo Testamento. Então é importante se estudar. Quando não se conhece de teologia sistemática, para você pregar, você pode até pregar. Para dar uma saudação, você pode até dar uma saudação. Agora, de uma maneira progressiva naquele assunto, de uma maneira ampliada naquele assunto, você vai ser limitado. Assim como sou também limitado, né? Estou aprendendo aos poucos, lendo. Quando você conhece a teologia sistemática, você compra uma teologia sistemática, né? Cristo, ele disse nas suas Sagradas Escrituras, aqui na Bíblia, veja o que ele diz. Versículo 29 do capítulo 22 de Mateus. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, ele falou isso aqui para os saduceus, um grupo religioso da época. Ele disse: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o não conhecimento das Escrituras, assim como o Cristo, o Verbo, o Logos, o Verbo encarnado, o Jesus humano ali falando, ele disse: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Ou seja, ele está dizendo: vocês têm que conhecer a Escritura. E conhecer as Escrituras demanda tempo, demanda paciência, né? Você, no chamado para a salvação, a vocação cristã, dá trabalho. Não serve simplesmente pegar a Bíblia e usar de 15 em 15 dias, de mês em mês, não ter o hábito de ler, de se debruçar, de se deleitar na palavra do Senhor. Então, voltando à teologia sistemática, quando você não conhece, é complicado você falar de assuntos, né? É quando você pega uma teologia sistemática, que você começa, vai lá no sumário dela, de cara vai estar lá a primeira matéria que tem que ser estudada, é bibliologia. Aí a pergunta é: você conhece sua Bíblia? Eu conheço a minha Bíblia? Entendeu? Nós andamos com a Bíblia, né? E carregamos essa responsabilidade, né? Então nós temos que estudar. Você pega a teologia sistemática, está lá, bibliologia, ou seja, estudo sobre a Bíblia, né? Se você seguir adiante numa teologia sistemática, você vai estudar a teotologia, ou seja, é o estudo propriamente dito da teologia, estudar o ser de Deus, né? Como é que se estuda o ser de Deus? Isso, você pode até fazer uma pergunta crítica, dizer: mas Deus é eterno, né? E o conceito de eternidade é uma coisa que não tem nem princípio nem fim. Então, como é que se estuda? Você estuda ela dentro do que Deus se revelou para a humanidade, né? Dentro da própria teologia, quando estudamos, existem dois termos que eles falam muito na teologia: é a revelação geral e a revelação especial, né? Então, Deus, ele teve sua maneira de se revelar para a humanidade o conhecer. E dentro desse contexto, dessa revelação para a humanidade, é que nós podemos estudar e conhecer a Deus através da ciência teológica. Então, é importante se estudar a teologia sistemática,
por conta disto. Por exemplo, se você for falar, alguém te perguntar hoje, como foi que a Bíblia chegou até nós? Quais os idiomas da Bíblia? A Bíblia foi escrita em que idioma? Você vai saber responder? Qual foi? Como foi? Quem traduziu? Quem escreveu? Quantos homens escreveram? Né? Nós sabemos que foi há cerca de 40 homens. Nós sabemos que os textos originais da Bíblia não existem. Porém, os textos originais da Bíblia, o Antigo Testamento no hebraico, no siríaco, no aramaico, o Novo Testamento no grego koiné, não o grego da Grécia hoje, o atual grego, mas o grego koiné, que era um grego muito rudimentar. Então, esses foram idiomas que foram escritos, entendeu? Então, é importante você saber disso para ter a segurança, a firmeza de defender a palavra de Deus. Você for estudar sobre o ser de Deus, né? Como é esse ser de Deus, como é Deus, é Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Você sabe defender isso aí? Então, por isso que nós temos que sempre estar estudando. Você vai estudar a martiologia, que é a doutrina do pecado. Você vai estudar a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você vai estudar eclesiologia, que é o estudo, né, dentro da teologia sobre a igreja, né? E não confunda eclesiologia com a história da igreja, que são duas matérias diferentes. Você vai estudar sobre a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então, tudo isso tem a introdução, tem os teóricos que defendeu, né, os teóricos, tem como é que funciona, né, essas matérias, né, a introdução, explicando tudo direitinho. E você e eu, nós vamos ter bagagem para fazer um estudo. Quando a gente não conhece isso, fica difícil defender. Por exemplo, como é que você vai defender hoje, se você sair no evangelismo, a cristologia? O estudo sobre Cristo, o Verbo, o Logos encarnado, Jesus 100% homem, 100% Deus. A união hipostática, né, que dá-se dessas duas naturezas. Como é que você vai defender isso se você não conhecer, né, a cristologia, a matéria que fala sobre Cristo? Se alguém te perguntar, como é que você vai defender? Então, temos que ter a consciência que estudar a palavra de Deus é necessário e é urgente, né? Então, fica aqui a dica que possamos estudar, né, a Bíblia, a teologia sistemática, a teologia bíblica, né, se debruçar, pedir orientação ao Espírito Santo, orar a Deus para que possamos defender a razão da nossa fé, né? Que Deus abençoe a cada um e que possamos continuar nesta jornada.